é a Pedra de Roseta. Ela foi a chave para decifrar os hieróglifos egípcios e é um dos tesouros mais preciosos e valiosos do Museu Britânico. A inteligência artificial decifrou os últimos símbolos da Pedra de Roseta e o resultado é aterrador. Palavras perdidas por milênios agora revelam segredos que reescrevem a história antiga. O que antes era um enigma agora é uma revelação. E a verdade é mais sombria do que qualquer um ousou imaginar. A história oculta do mundo antigo finalmente veio à tona, e é pior do que pensávamos. Vamos descobrir o que a IA desbloqueou. A descoberta que mudou o passado do Egito. Tudo começou durante um verão extremamente quente no Egito, no final de julho do século XVIII. As tropas de Napoleão estavam espalhadas pela região, construindo instalações militares, consertando edifícios, cavando trincheiras defensivas e tentando sobreviver no ambiente desafiador e escaldante. Perto de uma pequena cidade chamada Rashid, que os europeus chamavam de Roseta, um jovem oficial de engenharia chamado Pierre-François Bussard supervisionava os trabalhos de reparo em um antigo forte militar danificado, o Forte Julienne. Enquanto seus soldados derrubavam uma parede em ruínas, algo peculiar chamou sua atenção. Uma laje de pedra escura e polida estava escondida entre os escombros, marcada com linhas de escrita cuidadosamente dispostas. A pedra destacou-se imediatamente dos escombros circundantes. Bussard reconheceu instantaneamente que não se tratava de uma rocha comum. Interrompeu os trabalhos de demolição, certificou-se de que a pedra fosse cuidadosamente removida e enviou rapidamente uma mensagem ao Cairo. Em meados de julho de 1799, a intrigante pedra já estava sendo transportada para a capital para uma análise mais detalhada. Os soldados descobriram algo muito mais significativo do que um valioso artefato ou obra de arte. O que encontraram foi um fragmento de uma antiga proclamação real datando de mais de 2 milênios. O notável documento em pedra continha a mesma mensagem escrita em 3 sistemas de escrita diferentes. A seção superior foi inscrita usando hieróglifos, uma escrita egípcia antiga, baseada em imagens. A seção intermediária utilizava uma escrita egípcia mais simplificada, conhecida como demótica. A parte inferior estava escrita em grego. Um grupo de sacerdotes de Mênfis criou este decreto para celebrar seu jovem monarca Ptolomeu V. A descoberta foi inovadora justamente por conter 3 versões em idiomas diferentes. Como o grego ainda era uma língua conhecida, os estudiosos puderam usá-lo como ferramenta de tradução para finalmente compreender os misteriosos e até então indecifráveis escritos antigos do Egito. Aqui está o texto parafraseado frase por frase. A pedra não era tão maciça quanto as pessoas se lembravam ou imaginavam posteriormente. Era um pedaço sólido e compacto de rocha escura com uma aparência salpicada feita de granodiorito, um tipo de rocha vulcânica ainda mais resistente que o granito. Pequenas manchas minerais rosa e cinza brilhavam suavemente quando a luz incidia sobre sua superfície. A laje de pedra tinha aproximadamente a altura dos ombros de uma pessoa média, era um pouco mais larga que uma porta comum e tinha a espessura de um livro grande. Seu peso total era quase o mesmo de um pequeno piano de cauda. Transportar uma pedra tão pesada teria exigido um trabalho de equipe meticuloso, com o uso de cordas rolos de madeira e o esforço coordenado de muitos trabalhadores fortes. O contexto histórico deste artefato surgiu durante um período de tensão militar. Após um longo bloqueio, as tropas francesas em Alexandria foram forçadas a se render a uma operação militar conjunta britânica e otomana. O acordo de rendição, conhecido como Capitulação de Alexandria, incluía a exigência de que todos os artefatos históricos coletados pelos pesquisadores de Napoleão fossem transferidos. Essa condição aplicava-se especificamente à pedra escura com inscrições encontrada perto da cidade de Roseta.
No início de 1802, a pedra já havia sido transportada para a Inglaterra. Inicialmente, a pedra foi exibida à Sociedade de Antiquários, um grupo de pesquisadores históricos. Pouco depois, foi exposta ao público no Museu Britânico, onde permanece até hoje. Um texto pintado de branco foi adicionado às laterais da pedra, explicando que ela foi capturada no Egito pelas forças britânicas em 1801 e, em seguida, oferecida à nação pelo rei George III. No Cairo, antes da antiga pedra ser removida do Egito, um impressor chamado Jean-Joseph Marcel fez cópias da superfície da pedra, o que ajudou os pesquisadores a estudar cuidadosamente o texto. Outro inventor, Nicolas Jacques Conté, que havia sido ferido em batalha e perdido um olho, levou essa técnica a um novo patamar. Ele aplicou tinta diretamente na pedra e em seguida pressionou papel úmido sobre ela, o que permitiu que as letras esculpidas fossem transferidas perfeitamente e criassem imagens reversas exatas das inscrições originais. Esse método tornou muito mais simples para os pesquisadores examinarem cada detalhe do texto sem precisar mover ou manusear fisicamente a pesada tábua de pedra. O grupo de pesquisadores históricos em Londres criou réplicas detalhadas do artefato para diversas universidades de prestígio no Reino Unido. Em pouco tempo, versões impressas e copiadas à mão com os detalhes do artefato estavam sendo distribuídas por toda a Europa. Algumas dessas cópias chegaram até mesmo aos Estados Unidos. Essas versões duplicadas permitiram que acadêmicos de diferentes regiões examinassem cuidadosamente a escrita e iniciassem o complexo processo de decodificação e interpretação das escritas antigas. Como a luz e o código ajudaram a pedra a falar novamente. As ferramentas científicas modernas permitem agora que os pesquisadores examinem a superfície da pedra de Roseta com extraordinária precisão, revelando marcas invisíveis à visão humana comum. Essas digitalizações avançadas produzem imagens detalhadas que destacam até mesmo as mais sutis reentrâncias e arranhões na superfície da pedra. Usando poderosos algoritmos de computador treinados com milhares de exemplos de hieróglifos, os pesquisadores agora podem analisar esses padrões e fazer suposições fundamentadas sobre quais símbolos poderiam ter estado originalmente em seções danificadas ou ausentes. Essa abordagem não envolve a criação de novas informações históricas, nem a fabricação de textos que não existiam antes. Em vez disso, o programa de computador analisa cuidadosamente as áreas danificadas, comparando-as com partes intactas do texto e com outras versões conhecidas do mesmo documento histórico, e então prevê de forma inteligente os símbolos originais mais prováveis. O significado original do decreto oficial sempre foi claro. O texto celebra o rei Ptolomeu V por suas ações benevolentes como a redução de impostos, a doação de terras para locais religiosos, a libertação de prisioneiros e a criação de estátuas de deuses. O decreto também especificava que deveria ser escrito em 3 idiomas diferentes e afixado em todos os templos importantes. Isso foi feito para garantir que pessoas em posições de conhecimento e poder, incluindo sacerdotes, escritores e funcionários do governo grego, pudessem lê-lo e compreendê-lo facilmente. Historicamente, a pedra de Roseta foi crucial para ajudar os pesquisadores a redescobrir a língua egípcia antiga. Hoje, ela serve a um novo propósito, atuando como uma conexão entre a pesquisa acadêmica tradicional e a tecnologia moderna. A inteligência artificial está ajudando os estudiosos a decifrar os símbolos finais quase invisíveis na pedra que as gerações anteriores não conseguiam ler. Combinando técnicas avançadas de iluminação e tecnologia digital, os pesquisadores estão alcançando o que nem mesmo os estudiosos mais brilhantes do século XIX conseguiram. Essas ferramentas modernas estão ajudando a revelar a história completa da pedra, permitindo que ela fale novamente. Sob a superfície áspera e danificada da pedra de Roseta, uma mensagem ancestral de mais de 2 milênios permanece oculta.
A superfície da pedra apresenta marcas de cortes, fragmentos quebrados e desgaste gradual acumulado ao longo de séculos. Em vez de partirem diretamente para a tradução, os cientistas concentraram-se primeiro em examinar cuidadosamente o artefato. Utilizaram tecnologia avançada e ferramentas especializadas capazes de revelar detalhes invisíveis a olho nu. A luz foi a primeira ferramenta crucial neste projeto de pesquisa. A equipe de pesquisa começou tirando várias fotografias de toda a superfície repetidamente. Em cada fotografia, eles ajustaram ligeiramente a iluminação. Eles fizeram experiências com a luz proveniente de vários ângulos, alturas e direções. Mesmo uma pequena mudança na iluminação pode fazer com que um sulco raso crie uma pequena sombra ou que uma superfície elevada pareça mais luminosa. Combinando todas essas fotografias, eles criaram um mapa de altura, que é essencialmente uma representação 3D, mostrando cada pequena elevação e depressão na superfície. Esse processo transformou a pedra em um terreno digital que pode ser rotacionado, ampliado e examinado de todos os ângulos possíveis. Quando os pesquisadores manipulam a luz nesse modelo digital, detalhes incrivelmente pequenos se tornam visíveis. Áreas que antes pareciam completamente lisas agora revelam marcas intrincadas que antes eram quase imperceptíveis. Apenas observar a forma de um objeto não revela toda a história. A pedra de Rosetta foi originalmente pintada com cores, mas com o tempo, a maior parte da tinta desapareceu. No entanto, minúsculos fragmentos da tinta original ainda estão escondidos nas linhas esculpidas da pedra. Para desvendar esses vestígios ocultos, os pesquisadores utilizaram um tipo especial de fotografia avançada chamada imagem hiperespectral. Ao contrário das câmeras comuns que capturam apenas as cores vermelha, verde e azul, essas câmeras especiais conseguem detectar centenas de tonalidades de luz diferentes. Algumas dessas tonalidades são tão sutis que o olho humano sequer consegue enxergá-las. Quando expostos a comprimentos de onda específicos de luz, os minerais antigos e os vestígios de tinta dentro dos sulcos da pedra reagem de maneiras únicas. Essas reações podem fazer com que os materiais ocultos brilhem intensamente ou escureçam em padrões específicos. Áreas que parecem completamente em branco, sob iluminação normal, podem de repente revelar contornos tênues de símbolos perdidos. Ao coletar e combinar essas cores invisíveis em uma única imagem digital, os especialistas conseguem trazer de volta à vida detalhes há muito esquecidos. Apesar do progresso, o desafio está longe de terminar. Uma vez que as marcas são reveladas pela luz e pela cor, surge um novo obstáculo. Diferentemente da escrita atual, os hieróglifos do Antigo Egito não seguem um padrão simples e ordenado. Esses símbolos são dispostos de forma criativa, frequentemente se cruzando e se sobrepondo. Imagine imagens de pássaros posicionadas acima de símbolos de pão. Figuras de serpentes podem aparecer ao lado de ilustrações de juncos. Para um computador, esse desenho intrincado se parece com uma rede confusa de linhas. Para superar essa complexidade, os cientistas desenvolveram um programa de computador inteligente capaz de reconhecer e traçar cada símbolo individualmente. Os pesquisadores usaram milhares de imagens com diferentes símbolos hieroglíficos egípcios, como falcões, olhos serpentes e cordas, para treinar seu sistema de computador. À medida que mostravam mais imagens, o computador gradualmente aprendeu a reconhecer as formas únicas e os detalhes específicos de cada símbolo. Embora o modelo original do computador tenha sido criado para identificar coisas comuns, como pessoas ou carros, em fotografias regulares, eles o modificaram extensivamente para lidar com a tarefa especializada de traçar e separar antigas gravuras em pedra. A IA aprende o ritmo da escrita antiga. Antes de todo o progresso na leitura e restauração da escrita egípcia antiga, dois sistemas importantes possibilitaram que os computadores decifrassem hieróglifos.
Esses sistemas forneceram aos sistemas ultramodernos a estrutura, o material de treinamento e a orientação clara necessários para compreender símbolos esculpidos há milhares de anos. Juntos, eles criaram a base sólida que permite aos pesquisadores estudar com muito menos certeza os elogios fúnebres danificados. O primeiro desses sistemas é o Fabricius do Google. Lançado em 2020, o Fabricius ofereceu a acadêmicos, estudantes e ao público em geral uma maneira online de explorar os símbolos egípcios diretamente. Isso permitiu que usuários de drogas examinassem diferentes hieróglifos, compreendessem suas formas e ajudassem a rotulá-los para fins de treinamento. Cada marcador, cada sinal pronunciado com precisão e cada entrada digital faziam parte de um conjunto crescente de informações. Isso ajudou o sistema a aprender como as prisões reais se apresentam, como os símbolos análogos diferem e como se manifestam em diferentes formas. Graças à possibilidade de compartilhamento por diversas pessoas, o volume de dados aumentou rapidamente, proporcionando aos pesquisadores um espaço digital onde os hieróglifos podiam ser estudados com facilidade. Outra grande novidade foi o jogo Hieroglyphics Action, da Ubisoft. Este jogo foi desenvolvido com a ajuda de egiptólogos que compreendiam a língua e sua longa história. A ação reuniu milhares de imagens de hieróglifos etiquetadas manualmente. Cada imagem continha marcações cuidadosas feitas por especialistas, o que permitiu que os computadores aprendessem com material preciso e detalhado. Essas imagens ensinaram a IA como cada símbolo é formado, como se encaixa em uma linha de um livro didático e como pode aparecer em diferentes conchas ou em variados estilos de figuras. Quando combinadas, essas exemplificações, anotadas manualmente, formaram um rico conjunto de tutoria para sistemas ultramodernos. Juntas, Fabricius e a ação da Ubisoft forneceram à IA ultramoderna uma base sólida. Com esses recursos, os computadores puderam começar a buscar hieróglifos individuais e conectá-los a significados padrões e formas conhecidas. Esses sistemas também possibilitaram a comparação de inúmeras amostras do mesmo sinal, ajudando os sistemas a compreender a variação natural, ao mesmo tempo que relacionavam o símbolo correto. Graças a essa abordagem participativa, os pesquisadores podem abordar os sinais danificados com ferramentas muito mais confiáveis e precisas do que qualquer coisa disponível em gerações anteriores. Quando os modelos de IA sugerem possíveis interpretações para uma linha danificada, eles não fornecem simplesmente uma resposta. Em vez disso, os pesquisadores dão o próximo passo, que é verificar as sugestões com fontes confiáveis. É aqui que os grandes dicionários e bancos de dados egípcios se tornam especialmente importantes. O glossário Linguae Aegyptiae é uma das ferramentas mais preciosas para a compreensão da escrita egípcia antiga. Isso permite que pesquisadores examinem todas as ocorrências conhecidas de uma palavra em 3.000 registros de livros didáticos. Dessa forma, os pesquisadores podem observar como uma palavra era usada onde aparecia e como seu significado pode ter mudado ao longo de diferentes épocas. Essa ampla gama de exemplos ajuda a confirmar se uma sugestão de IA realmente faz sentido dentro do contexto histórico mais amplo da língua. Outra referência importante é o Dicionário Demótico de Chicago. Esta obra foi elaborada lentamente ao longo de várias décadas e explica como cada palavra funcionava na vida cotidiana, nos sistemas jurídicos, no comércio e nos registros religiosos. O dicionário se concentra no mesmo tipo de linguagem usado na seção intermediária da Pedra de Roseta, o que o torna especialmente útil para verificar textos restaurados. Os pesquisadores podem testar se uma palavra proposta realmente se encaixa no estilo, funcionamento e significado esperados para aquele tipo de livro didático. Essas referências atuam como árbitros. Elas ajudam a determinar se uma sugestão de IA é aceitável ou incorreta.
No entanto, a sugestão não será aceita se violar as regras da gramática egípcia. Por outro lado, provavelmente será rejeitada se utilizar um termo que não apareça de forma diferente em nenhuma outra. 3.000 versões do texto. Mas se a sugestão corresponder a uma expressão conhecida que conste em outra interpretação do decreto, então ela será aprovada. Essas causas garantem que as linhas restauradas permaneçam fundamentadas em comprovação real e não em suposições. Um dos principais pontos fortes dessas ferramentas de IA é a forma como demonstram seu funcionamento. Elas não ocultam o processo que leva a uma leitura sugerida. Sistemas semelhantes aos de Ítaca e Anais listam facilmente todas as causas comparadas e todas as expressões correspondentes. Eles também mostram o nível de confiança para cada sugestão, dando aos experimentadores uma noção da força ou fraqueza da correspondência. Essa transparência permite que qualquer pesquisador reconstrua o raciocínio passo a passo. Eles podem revisar as comparações, examinar as correspondências e decidir se a lógica do modelo faz sentido. Essa transparência gera confiança e ajuda a evitar que crimes levem a conclusões importantes. De fato, apesar dessas vantagens, a tecnologia ainda tem limitações, e os especialistas fazem questão de respeitar essas limitações. A IA não consegue recriar bustos que existiram nos dias de hoje. Não consegue reproduzir marcas que desapareceram para sempre. Os estudiosos estão atentos ao perigo de forçar a correspondência, uma situação em que a necrologia é interpretada de uma forma que se adeque à vacinação do modelo em vez da comprovação física. Para evitar isso, a lápide física sempre vem em primeiro lugar. No entanto, a marca física tem precedência. Se uma verificação tridimensional mostrar um sulco ou marca que não corresponde à leitura do modelo, nenhuma verificação digital poderá substituir o que está esculpido na lápide. O espaço físico na lápide é outro guia rigoroso. No entanto, a sugestão também estará errada se a palavra sugerida ocupar mais espaço do que o permitido pela linha esculpida. Além disso, se um símbolo proposto não corresponder à profundidade, ao ângulo ou à curvatura do sulco original, ele não poderá ser aceito. Essas regras garantem que as linhas restauradas permaneçam fiéis ao objeto real e não às suposições moldadas por software. Os especialistas usam a tecnologia como uma ferramenta útil, mas de forma alguma permitem que ela confirme a autenticidade do material. Agora que as linhas desaparecidas finalmente reapareceram por meio de análises cuidadosas, imagens melhores e estilos digitais transparentes, surge uma nova e importante questão. Os estudiosos querem entender o que dizem essas palavras restauradas. Querem saber se essas linhas recentemente visíveis alteram algo no próprio decreto. Também querem verificar se o livro didático recuperado modifica nossa compreensão dos pregadores que o escreveram do contexto político em que foi criado ou do jovem rei cujos louvores preenchiam o necrotério. Essas questões orientam a próxima etapa de exploração. Os trechos restaurados contêm significados que podem trazer maior clareza ao propósito do decreto, à sua estrutura e à sua comunicação. Eles também podem ajudar os estudiosos a comparar essa interpretação com outros documentos semelhantes encontrados no Antigo Egito. Ao estudar as linhas recuperadas com precisão, os experimentadores podem verificar se algum detalhe foi perdido, repetido ou preservado de uma posição para outra. A inteligência artificial moderna reconstrói hieróglifos perdidos. Um tipo alternativo de IA desempenha um papel importante na restauração do corredor desaparecido de inscrições do Antigo Egito. Essa IA funciona de uma maneira muito semelhante à forma como as pessoas entendem a linguagem. Modelos motores ultramodernos, análogos aos ossos usados no software de reformulação da Moment, aprendem o fluxo e a métrica das palavras. Nesse projeto, eles aprendem a métrica dos hieróglifos.
Ao estudar milhares de livros didáticos egípcios, esses modelos começam a perceber que certos símbolos aparecem frequentemente juntos. Da mesma forma que thank, em português, geralmente é seguido por you, você, os hieróglifos também seguem padrões familiares. Esse tipo de conhecimento de padrões é o que ajuda o sistema a preencher as lacunas em monumentos danificados. Quando a borda da lápide se quebra e muitos sinais desaparecem, o modelo analisa os símbolos à frente e depois da lacuna e prevê o que provavelmente pertence ao espaço entre eles. Essa é a ideia central por trás de um projeto recente conhecido como motor iconográfico. Os pesquisadores construíram esse modelo usando dados do Thesaurus Linguae Aegypti, sediado em Berlim, que é a maior coleção de inscrições egípcias do mundo. Ao treinar o modelo com esse enorme conjunto de dados, eles criaram um sistema que analisa sequências de hieróglifos e sugere quais sinais podem estar faltando. Ele não faz suposições absurdas ou arbitrárias. Em vez disso, usa os padrões naturais da língua antiga para restringir as opções realistas. Essa combinação de dois tipos de I, a uma que reconhece formas e outra que compreende o ambiente, é o que torna o design ultramoderno da Rosetta tão eficaz. O modelo visual identifica os bustos que ainda existem, enquanto o modelo de linguagem preenche os espaços em branco com sugestões cuidadosas e baseadas em padrões. Trabalhando em conjunto, eles conseguem restaurar linhas que não eram completamente legíveis desde a antiguidade. As raízes desse sistema remontam a trabalhos anteriores com outras escritas antigas. Em 2019, pesquisadores criaram um sistema de IA chamado Pythia. Esse sistema era capaz de prever letras faltantes em elogios fúnebres gregos danificados. Quando uma lápide apresentava rachaduras profundas ou corredores incompletos, Pythia comparava o fragmento do livro didático com milhares de exemplos gregos completos e produzia uma lista concisa de possíveis soluções. Em cerca de 3 em cada 4 casos, a restauração correta figurava entre as principais sugestões. Um sistema posterior, chamado Ítaca, expandiu ainda mais essa abordagem. Ítaca não apenas restaurou o livro didático perdido, como também conseguiu estimar quando as anotações foram feitas e de onde vieram. Testes mostraram que os cronistas que trabalhavam com Ítaca concluíam seu trabalho com rapidez e mais precisão do que um cronista experiente. Esses primeiros sucessos ajudaram a pavimentar o caminho para os modelos agora usados na Pedra de Rosetta. Para a Pedra de Rosetta, esse tipo de I, a baseada em linguagem, é especialmente valioso. Vários clones sobreviventes do mesmo decreto ainda existem esculpidos em locais diferentes, semelhantes a Nubra e Philae. Graças a isso, a IA consegue comparar todos os desempenhos em níveis anteriores e pontuar instantaneamente as seções correspondentes. Um processo que antes exigia longas horas de verificação cruzada e revisão manual, agora pode ser concluído em segundos. A ideia continuou a crescer e em 2025 a mesma abordagem chegou aos livros didáticos de latim. A DeepMind apresentou um sistema de IA chamado ANAIS, projetado para buscar correspondências em anotações latinas danificadas com outras causas antigas. Esse sistema consegue analisar tanto textos antigos quanto imagens para encontrar trechos que contenham os mesmos nomes, expressões ou padrões repetidos. Quando todos esses sistemas trabalham em conjunto, a restauração da Pedra de Rosetta torna-se mais fluida e precisa. O processo começa com a obtenção da imagem mais nítida possível da lápide. Os pesquisadores tiram milhares de fotos sob diferentes ângulos de iluminação e as combinam para criar um mapa tridimensional detalhado de todo o rosto. De fato, até mesmo os bustos mais tênues com ossos muito superficiais ou frágeis para serem vistos a olho nu tornam-se visíveis dessa maneira. Após o mapeamento facial, a próxima etapa é executar uma IA que delineia cada traço restante.
Assim que cada figura é capturada, ela é transformada em um ID digital, como um pequeno ponto que identifica a figura. Pode dizer que um produto como este é um falcão, ou que este é uma tala para covardes. Com esses IDs digitais instalados, os símbolos também podem ser alinhados com as outras duas escritas na lápide demótica e grega. Todas as três escritas transmitem a mesma mensagem esculpidas lado a lado, portanto a correspondência entre elas ajuda a produzir uma estrutura completa. Quando a seção iconográfica está quebrada ou ausente, o sistema não para. O sistema verifica automaticamente as outras cópias sobreviventes do decreto estabelecidas em diferentes locais do Egito. No entanto, o modelo utiliza esse julgamento completo como referência. Se um julgamento ausente na pedra de Roseta aparecer na íntegra na interpretação estabelecida em Nubra, a escrita grega na pedra de Roseta também auxilia, pois suas linhas de letras nítidas indicam o comprimento que cada linha do texto deveria ter. Ao comparar o comprimento das linhas nos três idiomas, a IA consegue estimar quantos hieróglifos deveriam ocupar o espaço em branco. O processo continua com a coleta de todas as representações sobreviventes e o alinhamento de cada fragmento integrando os textos gregos demóticos e iconográficos em uma estrutura coordenada. O sistema encontra padrões no comprimento das linhas expressões repetidas e ideias correspondentes. Cada sistema de escrita fortalece os outros. Quando uma língua está comprometida ou ausente, outra a complementa. As linhas que faltavam e a verdadeira imagem. Quando as linhas faltantes da pedra de Roseta foram finalmente restauradas, toda a estrutura se transformou. Deixou de ser um artefato danificado contendo fragmentos de antigas decisões judiciais. Em vez disso, passou a representar um registro completo e vibrante de como o Antigo Egito realmente funcionava. Essas inscrições recuperadas transformaram a lápide em uma janela transparente, revelando a política, o poder, a plutocracia, a responsabilidade e a sobrevivência em um mundo que estava a mais de 2000 anos de distância. O monumento familiar ganhou nova vida, revelando um sistema complexo moldado por pressão, necessidade e acordos meticulosos que mantinham a região unida. Há mais de 2000 anos, o Egito tentava se reconstruir após tempos de turbulência e descontentamento. O país havia passado por longos períodos de conflito e insegurança, e agora exigia equilíbrio. Nessa época, um soberano chamado Ptolomeu V ocupava o trono governando uma região que ainda se recuperava. Seu desafio não era apenas liderar, mas também unir uma terra repleta de forças diversas que puxavam em direções opostas. Dentre essas forças, o grupo mais poderoso não era o dos guardas que protegiam as fronteiras, nem o dos governadores que administravam as regiões originais, mas sim o dos pregadores. Eles exerciam uma influência extraordinária sobre a vida cotidiana, a vida espiritual e a frugalidade. Esses pregadores iam além dos números religiosos. Eles eram diretores zeladores de tabernáculos e defensores da riqueza e da terra. Os tabernáculos eram instituições importantes e os pregadores controlavam cofres enormes. Administravam as terras cultivadas, recolhiam oferendas para a imolação, supervisionavam os carnavais e atuavam como a voz dos deuses. Por isso, eles exerciam influência sobre o povo e seu apoio era essencial para qualquer soberano que desejasse paz e cooperação em toda a região. O decreto da Pedra de Roseta, que reuniu todas as peças que faltavam, demonstrou exatamente a importância dessa relação. O texto completo se assemelha a um acordo, um entendimento coletivo esculpido em lápides para que todos pudessem vê-lo. Funciona quase como um contrato escrito entre o rei e os líderes religiosos. Os versos restaurados mostram como ambos os lados ofereciam vantagens em troca de estabilidade e harmonia. Ptolomeu V
exigia a fidelidade dos pregadores e estes, por sua vez, exigiam proteção, reconhecimento e segurança. Na comunicação restaurada, as subvenções do rei beneficiaram os pregadores, os tabernáculos e a comunidade em geral. Não se tratavam de pequenas dádivas. Incluíam alívio fiscal, reduções de impostos e diversas formas de remissão destinadas a aliviar os encargos. Ao mesmo tempo, os pregadores prometeram apoio espiritual por meio de orações, celebrações e festas que fortaleceriam a imagem e a autoridade do rei. Seu papel era reconhecê-lo, assegurar-lhe o favor divino e apresentá-lo como o soberano legítimo amado pelos deuses. O decreto lista detalhes verdadeiramente claros e específicos. O texto menciona plutocratas, reduções nos impostos alfandegários, subsídios para grãos e atos de misericórdia que trouxeram alívio a muitos. Esses benefícios foram estruturados para apoiar trabalhadores rurais, agricultores e operários, permitindo que diferentes setores da sociedade respirassem um pouco mais aliviados. Em contrapartida, os pregadores se comprometiam com orações diárias destinadas a proteger o rei, grandes carnavais planejados para manter a região unida e ciclos tradicionais que lembravam a todos da posição sagrada do rei. Dentre as 3 inscrições na lápide iconográfica demótica e grega, é o texto grego que oferece a explicação mais precisa. A parte grega apresenta um resumo claro e direto da conduta do rei, afirmando que Ptolomeu V reduziu alguns impostos e aboliu outros completamente. Essas opiniões visavam apoiar tanto os defensores da nação quanto os agricultores que alimentavam a população. Isso demonstra que o alívio fiscal tinha como objetivo estabilizar a região em todos os aspectos. O livro didático grego também confirma que os tabernáculos mantinham sua própria renda sem impedimentos. Suas terras-propriedades, utensílios de mesa e grãos foram defendidos. Nada podia ser removido ou confiscado pelo governo. Isso significava que os tabernáculos permaneciam financeiramente fortes, permitindo-lhes continuar desempenhando seu papel vital na sociedade. As linhas restauradas também deixam claro que a taxa de imposto para os próprios pregadores foi fixada permanentemente. Ela não poderia ser aumentada no futuro, garantindo aos pregadores segurança a longo prazo. Tudo isso pode parecer um mero detalhe administrativo, mas no Antigo Egito, essa era a base da sobrevivência. Essas medidas não foram pequenas adaptações. Foram maneiras essenciais de manter o país funcionando e evitar novas ondas de instabilidade. Tabernáculos fortes significavam comunidades fortes, acordos claros significavam menos conflitos e diques estáveis significavam que as pessoas podiam respirar aliviadas em tempos de pressão futuros. Com essas linhas restauradas, a lápide mostra exatamente o quanto as opiniões fiscais moldaram a estabilidade do país. Além da política do plutocrata e do poder, o decreto também fala de compaixão. Essa parte do texto restaurado confere outra perspectiva à comunicação. Isso demonstra que o rei não estava apenas firmando acordos com pregadores importantes, mas também buscando demonstrar bondade de maneiras que ajudassem as pessoas comuns. O decreto se refere a condutas destinadas a aliviar os sofrimentos e restaurar a paz. Esses momentos de misericórdia nos lembram que a liderança no Antigo Egito não se resumia ao controle, mas também a atender às necessidades e oferecer alívio quando possível. Com as linhas faltantes agora completas, a pedra de Roseta se torna muito mais do que uma ferramenta que auxilia estudiosos na compreensão de hieróglifos. Ela se torna um registro completo de como uma nação tentou se reconstruir após o caos. Ilustra como um rei negociou apoio, como pregadores mantiveram influência e como ambos os lados dependiam um do outro para manter o Egito estável. A obra mostra as escolhas práticas que moldavam o cotidiano, as mudanças de deveres, os estoques de grãos, os carnavais, as orações, os direitos, as regras e as responsabilidades inerentes à participação. As linhas restauradas também nos ajudam a perceber o equilíbrio preciso do poder. O rei detinha a autoridade,
mas sua força dependia da cooperação. Os pregadores tinham influência, mas sua estabilidade dependia do reconhecimento real. A lápide retrata essa relação delicada e mostra como ambos os lados se esforçavam para proteger suas posições em um mundo onde a sobrevivência exigia cooperação.